A nossa produção também separou trechos da entrevista concedida por Jair Bolsonaro há pouco à Jovem Pan. Ele falou justamente sobre essa operação que investiga o monitoramento na ABIN. A gente vai trazer as partes mais importantes, inclusive o filho dele, Carlos, a gente trouxe inclusive a informação, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal no dia de hoje, que aconteceram em endereços ligados ao filho do ex-presidente. A nossa produção separou o primeiro trecho do que disse Jair Bolsonaro ao programa 3 em 1 com Evandro Cini. Vamos acompanhar. A busca e apreensão em cima do Carlos, mas vou na minha casa para fazer uma busca e apreensão para apanhar material de visitas, pessoas conhecidas minhas, algumas autoridades até. Bem, chegando aqui, conversando com o delegado que estava aqui, ele sempre fazia contato com alguém, não sei quem era, resolveram não levar o material nosso, até porque levaria o telefone de um senador da República, Flávio Bolsonaro. E no mandado de busca e apreensão não tinha o nome do Flávio ali, não tinha ninguém mais, tá? Eles estariam comprando mais uma encrenca com o Parlamento brasileiro. A gente vai chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, o primeiro trecho dessa entrevista concedida por Jair Bolsonaro à programação da Jovem Pan News. Ele entrou ao vivo há pouco no programa 3 em 1 com o Evandro Cini. O que mais lhe chamou a atenção? Olhando para frente, quais são suas expectativas? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa operação, sem dúvida nenhuma, eleva o tom desse conjunto de operações que estão acontecendo no Brasil e que envolvem membros de outro poder, do Poder Legislativo. Claro, Carlos Bolsonaro, membro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas tem todo um simbolismo do que ele representou durante a campanha do pai Jair Bolsonaro em 2018, do papel que ele desempenhou durante a presidência de Jair Bolsonaro e hoje também ainda como um mentor de redes sociais, de comunicação através de redes sociais do pai. Essa pressão que existe hoje em cima do núcleo Bolsonaro, ela tem alguns caminhos. É interessante que me chama a atenção, o Brasil viveu esse clima de operações que aconteciam com uma frequência bastante impressionante, inédita na época, que foi a Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato, ela foi desfiando uma história que envolvia um volume absurdo e impressionante de corrupção, de práticas de corrupção, e aí você conseguia conectar uma coisa a outra, né? Havia as delações premiadas, um preso ia entregando outras pessoas e tal, o público, a população brasileira conseguia encaminhar assim, um raciocínio lógico em relação ao que estava acontecendo. Nesse caso específico, falta o elemento primordial, que é nós entendermos o que de fato está por trás disso, porque uma coisa é você dizer, olha, a ABIN foi usada de forma indevida. A gente precisa lembrar aqui que a ABIN é um órgão que tem um corpo de funcionários, de profissionais que estão ali há muito tempo, que não entraram ali para servir ao governo anterior. Então, se houve alguma coisa de errado que aconteceu ali dentro, precisa, claro, apurar os envolvidos, precisa ver qual é o contexto dos eventos que aconteceram ali, mas, sobretudo, o que nós precisamos, como sociedade, é entender o que serviu, né, se essas informações foram obtidas, o que elas produziram a partir daí? Porque uma coisa é você acessar uma informação que você não deveria acessar. Isso tem lá uma classificação, é um crime e tal, classificado de uma forma. Algo diferente é eu usar esta informação que consegui de maneira inadequada para tomar algum tipo de atitude, ou que me beneficie ou que prejudique os meus adversários. É isso que está faltando entender a expectativa de um depoimento de Carlos Bolsonaro. As outras pessoas também precisam prestar depoimentos, só que a gente precisa entender o que de fato tem nesse contexto. Quer dizer, as operações em si, elas não estão dizendo muita coisa a nós como sociedade. Então, fico na expectativa dos próximos capítulos, Caniato. Que apura um suposto esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN. A operação
contra Carlos Bolsonaro, vários mandados de busca e apreensão cumpridos no dia de hoje em endereços ligados ao parlamentar. Estamos repercutindo a entrevista concedida por Jair Bolsonaro à Jovem Pan News, separando os principais trechos e repercutindo com os nossos comentaristas. Zé Maria, eu acho que nós conseguimos ajustar o seu áudio. Vou pedir por gentileza para você concluir o seu raciocínio e colocar a sua reflexão aqui para o nosso público. Por favor, Zé. Pois é, olha, esta tentativa de ouvir adversários políticos, ela é inerente na política. Lá atrás, o Tancredo dizia que telefone, olha só, lá atrás era o telefone fixo de fio, né? Só para marcar encontro e mesmo assim em local errado. Ou seja, sempre houve essa tentativa e essa curiosidade. Vários governos acabaram sendo alvo de investigações. Assim, me lembro do Fernando Henrique, que a ABIN naquela época comprou uma mala que poderia escutar telefonemas em telefone celular, bastava estar com essa mala perto de quem falava, que se escutava toda a ligação, e assim por diante. É uma inteligência muito importante. Eu diria que nenhum poder pode ficar sem o equipamento de inteligência. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no governo dele, lidou mesmo muito bem com isso. E pela primeira vez, ele pelo menos tentou, não sei se conseguiu, unificar os equipamentos de segurança e de inteligência do Brasil, que são vários: do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Presidência. E a ideia era unificar. Não é nada ilegal, não é nada errado, é apurar as informações e passar ao presidente da República. Quando ele vai nomear alguém, ministro, secretário, é preciso saber quem é essa pessoa, o que ele fez, o que ele está fazendo, para que o presidente possa tomar a decisão. Isto não é nada ilegal. Quando o presidente vai a um determinado local, é preciso que a ABIN se antecipe e entenda o que está acontecendo lá politicamente e transfira para o presidente e a equipe o que está acontecendo e quem são as pessoas que ele encontrará lá naquele determinado local. É isso que acontece. Mas eles têm equipamentos que tornam um perigo, né? Uma tentação. E aí tem o Congresso, uma comissão especial para acompanhar o sistema de inteligência. Ela existe, ela se reúne e ela avalia, e ela dá o aval. E houve esse acompanhamento. Agora, o que estranha mesmo é este foco. Parece que estamos vivendo aqui um reality show, que nós não sabemos realmente o que vai acontecer amanhã. São ações espetaculosas que dão uma ideia de que está acontecendo um grande espetáculo, que na verdade é uma busca e apreensão. Me relatou aqui o deputado Zucco. Ele estava no local. Ele disse que por volta de 5h50 já estava marcado, que saíram para pescar, o mar calmo, tranquilo, saíram num barco e no jet ski, e ficava difícil o contato telefônico porque eles estavam em alto mar pescando. E o Van Gartner, que fez o primeiro comunicado ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o que estava acontecendo, né? E aí o Zucco disse que a Polícia Federal queria recolher os telefones celulares e computadores de todos os presentes na casa. E que houve ali um embate e a Polícia Federal acabou levando o que determinava a busca e apreensão: o aparelho de Carlos Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, e não todos os equipamentos da casa. Então, esse é o relato do deputado Zucco. Houve também um mal-entendido ali, a publicação de que o Carlos Bolsonaro estaria com um computador da ABIN, mas não é verdade, ele não estava com o computador da ABIN em poder dele, um computador da ABIN, o que seria grave. O que eu trago aqui é a mensagem dos funcionários de carreira da ABIN. Eles querem a investigação para saber o que realmente aconteceu e o que está acontecendo hoje. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo hoje. Eu acho também que tem que investigar, essas coisas tem que investigar. Eu faço críticas sobre esse espetáculo diante de uma operação na casa de um filho do ex-presidente da República que estava no local. Agora, um outro trecho importante dessa entrevista concedida por Jair Bolsonaro à Jovem Pan News. O ex-presidente alega que as recentes operações da Polícia Federal contra parlamentares é uma perseguição contra ele. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Não existia uma ABIN paralela para proteger quem quer que seja. Afinal de contas, que crime nós cometemos? Agora, é uma perseguição implacável, né? Que, no meu entender, o objetivo é esculachar,
esculachar, porque quem gosta de receber, quem tem boas coisas a falar sobre uma busca e apreensão na tua casa. Digo, eu não tenho nada a ver. Vamos chamar o Roberto Mota. Mota, muitas repercussões sobre o modus operandi dessa operação, né? Muitas críticas e acusações de que há uma espécie de perseguição à família Bolsonaro. O que é preciso trazer à tona nesse debate? Muitos políticos de oposição ecoaram esse sentimento, que, a meu ver, tem fundamento. Como eu disse, é o terceiro político de oposição envolvido nas eleições desse ano que sofre esse tipo de operação. A gente também notou uma enorme precipitação de vários veículos de mídia que divulgaram com grande estardalhaço informações incorretas. Eu achei curioso o uso desse termo, a BIM paralela. Eu li o documento da Procuradoria-Geral da República e eu não vi lá uma BIM paralela. O documento lista situações em que um sistema que identifica a localização de um celular, veja bem, tem muita gente dando a entender que é um sistema de escuta. Não é. É um sistema que meramente diz, essa pessoa está em tal local. Que esse sistema poderia ter sido usado em finalidades não oficiais. Isso não caracteriza uma BIM paralela. Isso caracteriza, como o Cristiano Beral disse muito bem, um uso indevido de um sistema que tem que ser investigado, tem que se verificar se esse uso indevido caracterizou crime ou não. Além disso, como eu expliquei aqui já, agências de inteligência têm como objetivo levantar informações, inclusive entre essas informações, a localização, o paradeiro de pessoas. Isso pode ser feito usando um sistema eletrônico ou usando um método antigo analógico. Bota um agente disfarçado num carro para seguir a pessoa e ver para onde ela está indo. Depois faz um relatório. Até onde eu sei, não há nada ilegal nesse tipo de levantamento de informações. Não há nenhuma lei que proíba a uma agência de informações de levantar o paradeiro das pessoas. É lógico, isso não pode ser feito usando nenhum meio ilegal, como seria se esse sistema fosse um sistema de interceptação de comunicações. Isso é o que muitos veículos de mídia estão dando a entender. Tem pessoas que estão achando que aconteceu escuta telefônica clandestina. Então a gente precisa, num momento como esse, um momento muito difícil que o país vive, primeiro ter muita ponderação, muito cuidado com os comentários que a gente faz, né? E para alguns jornalistas eu recomendo, leiam os documentos, consultem as fontes antes de fazer comentários precipitados e extremamente injustos. Pois é, Cristiano Beraldo, Jair Bolsonaro disse que essa operação é uma perseguição implacável e ele disse também que estão querendo esculachá-lo, estariam fazendo aquela pesca na piscina, fazendo menção a fishing expedition, né? Quando você joga a rede na tentativa de descobrir alguma coisa que possa vir a incriminar alguém. O que é preciso trazer à discussão em relação a essa operação e também isso que se diz de pescaria ilegal? É um clima de fla-flu muito nocivo para o Brasil, esse que está se formando, né? Quando você tem vamos lá, só para fazer aqui um disclaimer, como se diz, eu não tenho experiência como policial, como investigador, não sei o detalhe do trâmite da investigação e tal. O que eu posso dizer aqui é puramente com base naquilo que eu chamo de bom senso. Esses elementos, esses fatos aí, os supostos fatos que estão sendo apurados, eles teriam acontecido há alguns anos, não é? Porque o ex-presidente já não é mais presidente desde do final de 2022, então já tem alguns anos que teria acontecido aí o que está sendo investigado. E aí você me chama a atenção de você seguir numa rotina de busca e apreensões passados tantos anos, aonde nos últimos dias, na semana passada, correram as notícias aí que tem, se não me engano, o número eram 18 parlamentares que estavam sendo investigados.
Aí eu pergunto, qual é a expectativa que existe de se ir para cima, né, dessa forma, fazer busca e apreensão no gabinete, na casa e tal, nesse caso, pessoas que trabalham, né, tem a sua vida ali, trabalhar com rede social. O que se busca com isso? Qual é a efetividade disso? E aí é que eu digo, esse sentimento de pesca probatória, ele fica porque a gente não está entendendo o contexto. E quando acontece uma operação como a de hoje, a gente vê veículos de imprensa dando espaço para jornalistas completamente irresponsáveis, que saem falando e fazendo afirmações e vão trazendo elementos que depois são obrigados a desmentir porque são simplesmente mentirosos. E não há um cuidado, quer dizer, a torcida parece ser maior do que a necessidade profissional de se ter cuidado com as apurações. Então, o que falta, Daniel, para que a gente compreenda o que está acontecendo é justamente dizer, olha, aconteceu um fato concreto aqui. Essa pessoa, ela foi perseguida. Essa pessoa teve seus dados sigilosos revelados de maneira ilegal e esses dados foram usados de tal forma que a gente precisa entender qual é o contexto disso. Porque se já se sabia que essas pessoas estavam conectadas no mau uso da estrutura da ABIN, que, de novo, não é um órgão estabelecido no governo passado, é um órgão que já vai se fortalecendo ao longo de vários governos, inclusive governos do PT, a gente não pode simplesmente assumir que a ABIN é um grupo de arapongas que estão ali fazendo coisas que não devem, porque isso não é verdade. Há concurso público para a ABIN, há ali uma busca por profissionais qualificados, eles têm um propósito para existir. E aí você vê essas ações, por que não foram feitas no mesmo dia? Se eu sei que tem lá 18 pessoas, ou 3 pessoas, ou 10 pessoas que estão conectadas à mesma investigação, por que eu não faço todas as buscas e apreensões no mesmo dia, para não dar tempo do próximo, eventualmente, eliminar uma prova? E aí você vai se fazendo essas perguntas e não encontra resposta, porque não me parece razoável. Agora, a minha régua de razoabilidade é simplesmente o meu bom senso. Pode ser que alguém venha aqui e me explique que realmente é assim que se consegue comprovar uma tese numa investigação. Algumas pessoas questionando isso que você acabou de trazer para reflexão, viu, Beraldo? E também achando estranho que essa operação tenha acontecido um dia depois da chamada Super Live. José Maria Trindade, tudo aquilo que as pessoas precisam saber sobre essa operação e quais podem ser, claro, as consequências desse processo. Zé Maria, você falou você trouxe alguns adjetivos interessantes para essa operação. O senador Flávio Bolsonaro se manifestou e concedeu entrevista ao jornal o Globo. Ele disse o seguinte: é uma operação cinematográfica para fazer a busca e apreensão de um aparelho telefônico. Até helicóptero pousou aqui na vila. Tem uma aglomeração na frente da casa do meu pai para apoiá-lo. O que é preciso destacar em relação a essa operação de hoje, hein, Zé? Pois é, exatamente. A busca e apreensão era para o celular. Disse aqui na mensagem do deputado Zuc, que estava lá presente, de que os policiais queriam mais do que o mandado buscava, que era o telefone do vereador Carlos. Queriam levar de todos, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Coronel Zucco, que estavam lá na casa. Vejam bem, esta operação, esta investigação, Beraldo, ela é séria e pertinente. É preciso sempre evitar esse tipo de espionagem. Isto é muito grave. A individualidade, ela é um direito humano e está na nossa Constituição. A individualidade, ela é mantida em todas as constituições democráticas do mundo, né? O ser humano não pode perder a sua individualidade. Daí essa proteção. E ela é tão antiga que, para se ter uma ideia, antes o bilhete, quando era levado pelo estafeta, quando era levado a cavalo, ele era inviolável. Violar uma correspondência sempre foi crime, mesmo quando era um pedaço de papel. Por quê? Para manter exatamente a individualidade. Não é legal, é ilegal você ficar monitorando as pessoas. É ilegal.
seja através de escuta telefônica ou mesmo de geoposicionamento. Esse software adquirido de Israel, ele não foi comprado pelo governo Bolsonaro, foi no governo anterior, no governo Michel Temer. E aí, diante de uma investigação interna da ABIN, tentaram expulsar um dos componentes da ABIN. Ele disse: eu vou expulso, mas vou dizer aqui para todo mundo que vocês estão usando esse equipamento falso, criminoso. E aí nasceu a segunda investigação, é sobre o uso desse software. Aí cai no que você levantou sobre a legalidade, porque havia dúvida. Aí questionaram: peraí, é legal ou ilegal usar este equipamento para monitorar, já que nós não estamos fazendo escuta? O resultado foi de que era ilegal, então vamos parar. Foi assim. Esta é a história real. E pararam, mas usaram antes. Mas usaram achando que era legal. Tanto é assim que fizeram a consulta. E aí, é legal ou ilegal? Porque até então o raciocínio era esse, mas é ilegal. Você não pode monitorar as pessoas para interesses políticos e nem usar a máquina pública. O abuso de poder é grave, porque o poder do Estado é muito forte. O braço do Estado é forte. Quando vai contra um cidadão, ele arrebenta, né? Porque o Estado é forte. E quem age em nome do Estado leva essa força do Estado. Então, a origem dessa investigação é assim: ela poderia simplesmente ir atrás dos profissionais da ABIN que usaram, saber como usaram e aí levar para a justiça decidir se é crime ou não. Mas o que acontece é que criaram um monstro no quarto andar do Palácio do Planalto. O quarto andar não existe, mas criaram um monstro que se chama Gabinete do Ódio. Tentaram descrever esse gabinete durante todo o governo Bolsonaro. E ele, eu visitei, era um assessor com celular na mão. Esse era o tal Gabinete do Ódio, registrando tudo e fazendo tudo e publicando. Esse era o quarto andar, ou seja, um andar inexistente do Palácio do Planalto, com o tal Gabinete do Ódio, que dirigido por Carlos Bolsonaro. E aí todos os desafetos do governo e o fogo amigo miravam Carlos Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro foi transformado em vereador federal. Vereador pelo Rio de Janeiro, mas vivia no Palácio do Planalto. É verdade, ele sempre estava aqui. E em momentos ele até se licenciou do cargo para estar próximo do pai. Então essa é a realidade. Este é o submundo aí dessas desavenças em Brasília e o que aconteceu nessa investigação está se transformando agora num grande espetáculo, num reality show. Pois é, você, Roberto Mota, os limites para uma operação da Polícia Federal. Flávio Bolsonaro fala em operação cinematográfica e os questionamentos, né, sobre esse método chamado de pescaria de expedição, Fishing Expedition. Ô, Mota. Aqui nós temos diante de nós dois assuntos distintos que a gente precisa separar. O primeiro é se o que foi feito lá na ABIN é crime. Se você monitorar a localização de uma pessoa é crime, então a ABIN jamais poderia ter comprado esse sistema, certo? Porque é crime. A ABIN não poderia ter cometido crime. Então, acho que a gente tem que começar a conversa sobre isso daí. Até onde eu sei, você monitorar a localização de alguém não é crime. É levantamento de informações. Porque senão a agência de informações não vai ter muita coisa para informar, se ela não souber nem onde é que as pessoas estão. Mas eu deixo isso aberto para discussão. A minha única consideração é essa: se é crime, o sistema não poderia nem ter sido adquirido. Então, o erro começa aí. A segunda questão que nós temos diante de nós é uma questão de pesos e medidas. Nós vimos, nos últimos anos, crimes seríssimos cometidos aqui no Brasil por figuras públicas, crimes cometidos publicamente, com fartura de evidências, praticamente na cara do povo brasileiro. Crimes que, segundo o meu modesto julgamento, a minha humilde opinião, não chegam nem aos pés de se for crime, a monitoração da localização de alguém, tá? E, no entanto, nós não vimos aplicada nesses casos uma severidade que a gente está vendo agora. Então, a questão número 2 é: a lei é igual para todos? Todos são tratados da mesma forma?
existe a presunção de inocência válida para todo mundo, as filigranas jurídicas que são aplicadas nesse caso são completamente esquecidas naqueles. Eu só lembro aos senhores, né, que nós tivemos em Brasília uma cena de homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos, todos presos de baseada num ginásio durante vários dias. E isso provavelmente fere uma quantidade gigantesca de leis nesse país. Então são duas questões. O que aconteceu lá foi crime? Vamos examinar. A segunda questão é: todos são iguais perante a lei e merecem a mesma presunção de inocência. Os critérios e o peso que são dados aos crimes são diferentes no Brasil. Esse é um questionamento feito pelo Mota, viu, Beraldo? E o outro sobre o monitoramento da localização de alguém. Se isso é crime, jamais a ABIN poderia ter adquirido essa tecnologia, né? Faz sentido. A ABIN ela tem que ter os recursos de inteligência que são necessários para serem utilizados em casos específicos, né? Zé Maria, eu concordo com você. As informações individuais, pessoais de qualquer cidadão tem que ser inviolável mesmo, é sagrado. Tem que ter uma regra muito clara sobre como e quem pode acessar essas informações. Eu concordo com você. Se houve um mau uso dessas informações, ou na obtenção ou no uso dessas informações por parte da ABIN, isso tem que ser investigado, tem que ser descoberto, e as pessoas, os responsáveis, se assim forem, têm que ser punidos. Agora, o que me chama a atenção é que a gente está vendo o Brasil ficar assistindo uma sequência de eventos sobre o mesmo tema. Isso é que eu não entendo. Se você fez uma investigação ao longo de anos, tentando descobrir se houve ou não o mau uso de instrumentos e ferramentas dentro da ABIN para obtenção e uso de informações contra adversários políticos, isso tem que estar num estágio onde você consiga, no mínimo, depois desse tempo, dizer, olha, isso aqui, a nossa investigação levou a um cenário de que essas pessoas aqui se juntaram para fazer tal coisa. E aí vamos fazer uma operação contra essas pessoas. Eu não entendo isso ser a prestação. Vamos fazer uma hoje, aí semana que vem a gente faz outra. Ou não é o mesmo caso? Você já não sabe, porque Carlos Bolsonaro é um nome que, como você mesmo disse, Zé Maria, circula na boca de todo mundo em relação a esse gabinete do ódio, a relação com o hoje deputado Ramagem é uma relação conhecida. Então eu acho muito difícil que uma investigação nesse assunto diga, olha, graças à busca e apreensão que fizemos semana passada lá no gabinete do deputado Ramagem, hoje a gente pode então ter mais certeza da operação contra Carlos Bolsonaro. Isso não é verdade, até porque essa operação, para ter acontecido hoje, ela tem que ter sido autorizada na sexta-feira, provavelmente. Então nem dava tempo de você avaliar as informações que foram encontradas ali. Então isso aqui me chama a atenção. E olhando para frente, Caniato, a gente tem esse ano, Carlos Bolsonaro, ele é vereador. Esse ano temos eleições municipais. Então isso, de uma certa forma, o coloca também na berlinda, porque aí temos que nos perguntar, diante de tudo que está acontecendo, Carlos Bolsonaro será mantido elegível até as eleições ou será que novos capítulos acontecerão no sentido de inviabilizá-lo do ponto de vista eleitoral? Voltamos à discussão da insegurança jurídica.